Samson Dauda, o campeão do Mr. Olympia na Open em 2024, que perdeu seu título, ficou em quarta ou quinta posição, se não me engano foi quarta posição em 2025, que com certeza tem um dos piores treinos da Pro League atualmente. Antes ele treinava muito mal na preparação para o Mr. Olympia 2025, ele fez um treino horrível e eu vou reagir com vocês aqui nesse vídeo de hoje, falando por que você não deve fazer esse treino. E agora ele está melhorando o treino dele, ele mudou sua forma de treinar, ele já subiu bastante seu peso, ele já está muito próximo do maior peso que ele teve na vida dele, mesmo sendo que o Mr. Olympia acabou de sair. Então ele está mostrando sinais de evolução muito rápido devido à mudança de treinamento que ele teve. Então nesse vídeo eu quero te falar 3 pontos bem interessantes. Primeiro, a importância do seu treinamento e como isso vai mudar o seu físico ou não. Segundo, o quanto um atleta de fisiculturismo pode ser referência para você, o quanto você pode aprender com um atleta de fisiculturismo ou não. E terceiro, o quanto essa genética vai afetar os seus resultados. Até que ponto o seu físico é mérito da sua genética e até que ponto você trabalhou para construir ele. Esses 3 pontos eu quero falar aqui usando o Samson Dauda, que para mim é um exemplo perfeito para isso que eu quero te ensinar. E esse será o tema do vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você quer que eu analise mais treinos de atletas, que eu acho que é bem interessante fazer isso para a gente aprender o que fazer e o que não fazer. E como já viu no título, o Dauda ensina muita coisa do que não fazer. Então vamos lá começar a ver o treino que ele estava fazendo na preparação do Mr. Olympia de 2025, desculpa. 2024 foi quando ele ganhou. E aí lá eu não vou puxar lá atrás, mas eu vou puxar o 2025. Que foi basicamente um treino que ele fazia muito bicep. É um treino assim que... Bom, vamos lá. Vou pular aqui, eu peguei esse vídeo com 3 meses, 14 semanas para o Mr. Olympia. E vamos lá, como que ele gostava de trabalhar? Quando o Samson Dauda foi no Monster Cash no ano passado, se não me engano, ou esse ano, não me lembro exatamente, acho que foi esse ano, comecinho desse ano, ele falou que ele não gostava de treinos muito longos, ele não gostava de ficar muito tempo na academia, então ele ficava no máximo 1 hora na academia. E tá tudo bem, eu acho até válido, principalmente pensando em pessoas normais. Quanto mais tempo na academia você tá, mais isso ocupa da sua vida, isso mais pode te atrapalhar em outros quesitos. Um atleta de fisiculturismo eu acho complicado, eu acho que uma coisa é você fazer 1 hora de treino muito bem feitinho, outra coisa é você precisar de 1h30 e fazer 1 hora porque você tá com preguiça, entre aspas, porque você quer sair da academia o mais rápido possível. Atleta de fisiculturismo eu acho um pouquinho mais complicado. Mas enfim, é mostrado, já é nítido que ele é um cara que ele não quer passar muito tempo na academia. Então como que ele treinava, talvez na cabeça dele? Ele fazia muito bicep. Olha só o que tá aqui. Você vê que ele tá fazendo um desenvolvimento da máquina, ele sem descanso vai lá para uma elevação lateral. O que eu acho de bicep? O bicep ele serve exatamente para isso que ele está fazendo, que é para poupar tempo na sua academia, é para intensificar o seu treino. Na verdade, intensificar é a palavra errada, é densificar o seu treino, porque você não está aumentando a necessidade do seu treino, você não está carregando mais peso, mas você está mantendo ele mais denso, então você faz mais trabalho em menos tempo. Qual é o problema? Você fazendo mais trabalho em menos tempo, você cai muito a sua intensidade, você perde muito peso, porque se você faz um desenvolvimento pesado, você não tem como fazer uma elevação pesada logo em seguida, por mais que sejam porções diferentes, por mais que o seu ombro não esteja batendo exatamente na mesma coisa, mas o seu cérebro cansa. Lembre-se sempre disso, o que cansa no nosso treino não é o nosso físico necessariamente, mas sim o cérebro. É quando o cérebro chega num limite que ele não aguenta mais fazer força e ele corta o recrutamento motor, então ele falha, é o cérebro que falha. Então se você faz treinos com muita percepção de esforço, você não descansa, você não respira, você se acelera, você está afobado, você está louco para terminar, isso vai atrapalhar o seu desempenho. E aqui o Samson Dauda ele fazia muito bicep. Vejo sentido no bicep? No Samson Dauda não vejo sentido nenhum. Ele é um cara que pode ficar 5 horas na academia, não tem motivo nenhum para ele fazer uma série de densificar seu treino, é só, entre aspas, preguiça.
ele não quer ficar mais de 1 hora na academia, e isso eu respeito, mas eu acho que não tem sentido nenhum ele fazer bisete. É um cara que ele pode ficar o dia inteiro na academia se ele quiser. Agora você, tem sentido fazer B7? Eu acho que se você encaixando o treino quando não dá mesmo, tipo assim, é a última opção. Pra mim, tem muitas outras técnicas para explicar seu treino melhores, porque você tem que pensar que não só você vai perder a intensidade do seu treino, mas você vai ocupar 2 máquinas na academia. Então, isso se torna muito mais inviável, se torna muito menos prático. A logística de você fazer um bicep no meio da academia às 6 da tarde é muito complicada. Às vezes você não consegue nem fazer o exercício que você está no seu planejamento de treino certinho, na sua ordem. Imagina fazer um bicep. Então, bicep é uma técnica horrível, tá? Uma das piores. Não é boa no sentido de hipertrofia, é difícil de executar, não tem motivo, tem muitas outras formas de trabalhar mais interessantes do que bicep. Então não consigo você fazer bicep de jeito nenhum. E o treino do Dauda para o Mr. Olympus 25 foi bicep inteiro. Então ele saía do desenvolvimento e fazia uma elevação lateral. Ele saía de, sei lá, uma elevação lateral e fazia um crucifixo. Ele fazia dividindo por porções assim o ombro dele. Agora tu já viu que ele já tá fazendo um crucifixo. E depois ele vai fazer mais um exercício assim, conjugado com esse. Acho extremamente ruim, intensidade horrível, tanto que você vê que não é um cara que tá carregando altas cargas. E altas cargas, eu sei que é proporcional a cada um, eu sei que força tem um quesito genético também, então eu sei que nem todo mundo vai ser o Ramon, nem todo mundo vai ser o Zancanelli, eu entendo isso. Porém, todavia, você tá falando de um cara de 150 quilos. Não tem sentido um cara de 150 quilos carregar esses pesos que ele carrega. Pô, eu não peguei aqui, porque eu achei que ia ficar muito longo. Mas tem um vídeo dele preparando assim pro Olímpia, que ele fazendo posterior de coxa com sumô, com uma placa de 20 cada lado. Que as máquinas de sumô, botando 20 quilos cada lado, pelo amor de Deus. Eu faço 20 quilos cada lado. É patético. Um cara desse tamanho fazendo uma carga ridícula dessa, é óbvio que ele vai ter problema na finalização, é óbvio que ele vai ter problema em manter um volume muscular, é óbvio que a musculatura vai ter um aspecto pior chegando na reta final. E isso já entra no gancho. O quanto treino, né? A primeira pergunta, o quanto treino faz diferença pro seu físico? Eu já te respondo, toda. Você treinar bem, você treinar intenso, você treinar com altas cargas, no sentido de altas cargas de um RM muito bom, uma proximidade de um RM boa, alta intensidade, fazendo tudo bem feitinho, o seu músculo ele tem um aspecto diferente, ele consegue ter mais densidade, ele consegue ter mais tônus muscular, porque você está treinando direito, então o seu músculo ele está... É meio difícil falar isso, mas dá aquele aspecto mais mastigado, mais marretado, assim. É uma musculatura mais densa, mais forte. Parece isso, né? Dá esse aspecto. E não só essa questão de aspecto, mas você tem que lembrar que o processo da hipertrofia, o estímulo que você vai gerar para a hipertrofia é na musculação. Você vai gerar esse estímulo e aí a sua dieta vai potencializar esse estímulo, o seu descanso vai potencializar esse estímulo e no final de tudo, se você toma hormônio, vai ser potencializado o estímulo também, o hormônio vai potencializar o estímulo e no final de tudo vai ver se você vai ter hipertrofia ou não. Agora, faço dieta bem feita, faço um descanso bem feito e tomo hormônio, mas o meu treino é ruim, eu vou ter hipertrofia? Talvez você tenha, porque talvez você potencialize muito com os outros fatores. Eu não quis falar da genética, porque a genética também é um fator que vai potencializar muito seu resultado, mas não tem como controlar, não é nem mais difícil, você não tem como controlar isso, então eu vou ignorar, entre aspas, esse fator. Mas até tem como você evoluir mesmo treinando mal, só que consertando as outras variáveis. Só que o problema é que isso tem um teto. E chega um momento que se você não treinar bem, seu físico vai estagnar. São Soldado é um exemplo disso. Ah não, tá me dizendo que um cara de 155 quilos treina mal? Sim, ele treina mal. Só que a genética dele é tão absurda, ele tem tantas condições de investir no físico dele, então ele faz uma dieta tão boa, ele segue sempre na dieta, ele segue sempre no descanso, ele toma bastante hormônio, ele toma hormônio de bastante quantidade e de uma excelente qualidade. Ele consegue ter uma vida em torno disso, uma genética absurda, que mesmo que ele não faça o melhor treino de todos, ele consegue ser o maior.
Agora, se ele treinar bem, ele vai ter resultado? Sim, se ele treinar melhor, ele vai ter muito mais resultado do que ele está tendo. Então, aqui o seu soldado que nós estamos vendo é um seu soldado com freio de mão puxado. É um seu soldado que não está explorando seu potencial máximo. E isso é complicado, sim, parece estranho, parece até meio sem lógica, meio assim. Ah, a palavra, esqueci, meu Deus do céu. Não esqueci a palavra, não vem o caso agora, mas parece meio. Uh, contraditório não é bem a palavra assim, mas não faz sentido. É meio ilógico tu olhar um cara de 155 quilos e falar que treina mal. Mas isso acontece. Tanto que já entra na segunda pergunta. O quanto que o atleta de fisiculturismo pode te ensinar? Muito pouco. Por quê? Porque o atleta de fisiculturismo é um cara acima da média completamente. É um cara que tem uma genética absurda. E por ele ter uma genética absurda, muitos deles não treinam bem, ou no sentido não se preocupam tanto em saber treinar, porque ele consegue desenvolver o físico dele sem fazer o melhor treino do mundo. Então a dor ensina você a melhorar, o problema ensina você a procurar uma solução. Se você tem uma genética muito absurda, se você é o Ramon, que você evolui fazendo qualquer coisa, a chance de você se preocupar em fazer o melhor treino possível é baixa. Você vai fazer o treino que você gosta e acabou, porque você vai ter muito resultado. Então, atleta de fisiculturismo tem que tomar muito cuidado. Alguns ensinam coisas muito boas, por exemplo, o Sebum. Sebum, eu acho cara que é muito bom professor, ele ensina muito bem como treinar. Eu gosto muito dele, ele é minha inspiração máxima para questão de treinamento. Eu gosto muito de me inspirar nas execuções dele, enfim. E o Sebum é um excelente exemplo disso. Mas agora, de resto, tome muito cuidado que geralmente o fisiculturismo não tem muita coisa para te ensinar não, tá? Isso já é a dica que eu tenho para te passar nesse vídeo na segunda pergunta. E agora vamos analisar o treino atual do Samson Dauda. O que ele está fazendo, o que mudou, o que está dando um resultado tão diferente no físico dele. Primeiro fator que para mim é o predominante para ele ter subido tanto peso em tão pouco tempo é que ele parou de bisete. Isso, assim, para mim ajudou muito ele estar com um físico melhor, um físico mais responsivo ao que ele está fazendo sem tanto esforço. Por quê? Como eu falei, B7 é uma das piores técnicas, ela só serve para densificar mais seu treino, então você vai treinar mais em menos tempo, é para poupar tempo, resumidamente isso. Mas você perde muita intensidade. Então você vê ele fazendo aqui uma elevação, né, no Smith aqui, uma elevação de ombros, um desenvolvimento de ombros atrás da cabeça, usando português bem claro, que eu já falo desse exercício, que eu acho uma bosta, tá? Para deixar bem claro, eu acho horrível esse exercício. Mas ele tá fazendo assim. Qual é a metodologia que ele tá usando agora? A metodologia mais correta, no sentido de mais pique ser bom também, mais pique atual que estão usando, mais dos guri do low, vamos botar assim. Que é o que? Começa aquecendo, bastante movimentos, bota mais uma pá em cada lado, faz mais alguns movimentos para aquecer, bota mais uma pá em cada lado, vai reconhecendo a carga até você chegar na carga de trabalho. Que aí na carga de trabalho você vai buscar a falha ou muito perto dela para que você tenha seu desenvolvimento, né? Que é nessas repetições que você chega perto da falha que geram o seu desenvolvimento no seu físico. Então ele vai aquecendo aqui. Tem alguns problemas? Tem. Eu acho que ele faz muitas repetições necessárias. Aquecimento não é para te fadigar, tá? Então não precisa fazer tantas repetições assim. Se ele vai fazer, se não me engano, o desenvolvimento com 40 kg em cada lado, ele fazer 8, 10 movimentos com 30 kg em cada lado, ele vai ter cansado, ele vai ter gerado uma fadiga, só que ele não vai gerar hipertrofia, porque ele não chegou tão próximo da falha assim. Saiba que quanto mais perto você estiver da sua carga de trabalho, menos repetições você tem que fazer. Por quê? Mais repetições vão gerar fadiga e se você não chega perto da falha, não vai ter hipertrofia nenhuma. Então você só se cansou à toa. Então, estou chegando muito perto da minha carga de trabalho. Faz 1, 2 repetições que já está ótimo. Já é o suficiente para o seu cérebro aquecer e se preparar para aquele movimento. Beleza? Então, começa por isso. Ele foi aquecendo isso. Perto do que ele estava antes, está muito melhor. E isso já demonstrou que já está dando resposta.
Agora, sobre esse movimento. Primeiro, não curto ele, porque naturalmente ele é mais encurtado do que um desenvolvimento normal. Então você vai botar atrás da cabeça um ângulo que você não está acostumado a fazer força. Teu ombro não está acostumado a fazer força empurrando algo atrás da cabeça dele. Muito estranho. Então não tem um conforto articular tão bom. Não é lesivo necessariamente, tá? Muita gente diz que é um exercício lesivo. Eu não acredito isso, porque até porque lesão você tem que estar... você não tem que estar acostumado àquele estilo. Se ele faz isso com muito tempo, se ele está acostumado a fazer esse exercício, o ombro dele está acostumado, então não vai ter um problema de se machucar por causa disso. Lembre sempre, uma das coisas que a gente mais se adapta, uma das coisas que mais fica forte no nosso corpo são os tendões, as articulações. Isso tem uma adaptação que ele fica cada vez mais forte. Então se você faz sempre o mesmo estímulo, desculpa, a tendência é que o seu corpo acostume com isso e ele não se lesionando com aquilo. Claro, se você estiver fazendo uma coisa muito errada, até pode acontecer. Mas a tendência é que quanto mais acostumado você está àquele estímulo, menos lesivo ele se torna para você. Então, tem um ângulo muito ruim, não vale a pena fazer aquele ângulo, não vejo sentido nenhum você fazer. E também você viu ali, né? Padrão de execução dele em todos os movimentos. Muito explosivo, não controla a excêntrica, que é a parte da voltando o movimento. Controla muito pouco, muito pouco mesmo. Eu acho isso horrível para você ter base na sua progressão, porque pensa assim, essa elevação lateral que ele está fazendo. Ele tá roubando desde o primeiro movimento, ele tá usando bastante movimento de coluna. E como você metrifica se você ficou mais forte de uma semana para outra, né? Analisando suas cargas, anotando elas, que é o que eu sempre recomendo você fazer. Inclusive tem um link na descrição do aplicativo que eu uso se você quiser me seguir lá para ter ideia mais ou menos de como que eu faço meu treino. Como que você analisa suas cargas, você anota sua progressão de carga, se você está sempre roubando desde a primeira repetição. Aí vamos lá. Semana seguinte você ganhou 2 repetições. É porque você roubou mais ou porque você ficou mais forte? Aí a semana seguinte você fez 3 repetições a menos ou 2 repetições a menos. É porque você roubou menos ou porque você está mais fraco? É muito difícil de você metrificar isso fazendo esse tipo de treino. Tanto que ele não anota carga. Esses caras mais antigos, eles não anotam carga. Eles só vão lá e fazem o máximo de força que eles puderem no dia. Que isso é muito ruim para hipertrofia, tá? Que eu vou adentrar nesse ponto em outro vídeo. Então, não gosto desses momentos elásticos, esses momentos muito explosivos. Acho que tinha que ser um pouco mais controlado para ter uma padronização. Ele segue o mesmo estilo que ele fez no desenvolvimento, vai aquecendo ali, ou chega perto da série de trabalho, faz umas 3 séries ali e vambora. Não curto muito, acho que poderia sim fazer uma forma melhor. Ele poderia fazer uma forma mais controlada, poderia talvez botar um banco, não tem por que fazer esse exercício em pé, principalmente se você é um cara muito forte. Não é que ele é um cara muito pesado, então ele não vai ter esse problema. Mas se você é um cara muito forte, você tende a ter um pouco de dificuldade para se equilibrar nessas elevações assim. Mas enfim, esse não é o ponto. Dado o que tava, tá muito melhor. Ele evoluiu bastante já. Mas tem mais margem de evolução, tá? Ele pode fazer uma execução melhor. Tu vê que os movimentos deles não são lá muito perfeitos, não são muito controlados. Amplitude bem reduzida em muitos pontos. E a seleção de exercícios também eu acho muito interessante. Por quê? Ele faz poucos exercícios por treino. Primeiro que eu acredito que tem muito do viés que ele não quer passar muito tempo na academia. E isso eu respeito, eu acho válido. Só que eu acho que tem também um viés que ele faz o famoso ABCDE, né, o famoso Bro Split, que é a fala em inglês, que é um músculo por dia. Eu acho essa uma divisão muito ruim, muito ultrapassada, porque você não tem frequência de estímulo, é difícil você ter um controle da sua fadiga, enfim. Mas esse é um dia para ombro, e ele só fez 3 exercícios de ombro. Por mais que ele tenha feito 3 séries cada uma, eu acho difícil ele ter outros exercícios de ombros na semana dele. Ele vai pegar meio que estímulo residual, ou então ele vai fazer jogar um de ombro no final 3 de peito, enfim. Eu acho poucos exercícios, eu acho que ele podia ter dado um pouquinho mais de variedade, pelo menos botar uns dois exercícios de elevação lateral, porque elevação lateral é a única porção do nosso ombro que não trabalha em basicamente nenhum outro exercício.
o anterior e o posterior trabalham em outros, mas a elevação lateral é um pouco mais precário o trabalho, porque não tem nada nos outros exercícios. Eu acho que ele poderia ter feito um pouco isso. E eu não vejo muito sentido fazer 3 séries do mesmo exercício. Eu acho que 2 séries já tá bom. Tá? 3 séries eu acho que você vai ter muita fadiga. Eu não curto muito. Mas aí é uma questão mais de estratégia. Não necessariamente o que ele tá fazendo está errado. Acho que tem muita outra coisa que ele tá fazendo que sim tá errado. Amplitude de movimento porca. Execução meio questionável. Acho que sim, isso tá um pouco errado. Mas perto do que ele estava fazendo, novamente está muito melhor. Então, o importante é que ele está evoluindo. Ele vai fazer esse estilo de treino dele, vai chegar um teto que ele vai parar de responder e aí ele vai ter que melhorar mais ainda o treino dele e assim vai indo eternamente. O problema, ele gera a necessidade de você procurar uma solução. Então, a partir do momento que ele vê que o físico dele não está respondendo mais, ele vai ter que melhorar o treino cada vez mais, já que ele não tem mais bomba para tomar, ele não tem mais dieta para fazer, ele não tem mais descanso para adicionar, ele já potencializa 100% das outras variáveis. E agora, finalizando o vídeo aqui com o treino de braço, que uma rosca unilateral, né, uma rosca Scott lateral, exercício excelente, tá um dos melhores exercícios para braço, tá? Tem que ter um rosca Scott no seu treino de braço ou no seu treino que você vai fazer, tá? Esse exercício é excelente, tanto no halter, assim como ele tá fazendo, até, desculpa, assim como ele tá fazendo não, então assim como ele tava, assim como ele tá fazendo na máquina unilateral dos dois, ele tem que estar no seu exercício, é o melhor exercício de todos. Aí tem essa paralela que ele tá fazendo, que eu já não gosto também, acho que paralela é um exercício de muito de peito, é ruim para estabilizar, até que a máquina dele é muito boa, porque é de frente. Geralmente as máquinas é nas costas, e isso fica uma bosta para se equilibrar. Mas, tudo bem. E já não entendi também, que aí já, pra mim, já tinha pegado esse vídeo, que eu confesso que eu não tinha visto completamente ele. Por que que ele voltou pra B7? Ele fez um vídeo de ombro, trabalhando muito diferente, e agora ele já voltou pra B7, meu. Então, o que que demonstra isso que eu tô querendo falar também? Não só, primeiro, que o cara tem as convicções dele, ele não abre mão, ele quer um cara que eu não entendo por que que ele não quer passar tempo na academia, qual é o medo que ele tem na academia, ele adora fazer B7, talvez pela sensação do pump, que B7 dá muito pump, enfim, mas pelo um quesito também que é o como eu falei, meio que no começo do vídeo, que é o que? O quanto essa genética afeta o seu resultado. Mesmo ele fazendo esse treino todo cagado, mesmo ele arrumando um pouquinho só, que é pelo menos fazendo, sei lá, um treino de ombro melhor, os outros músculos devem ser um pouquinho melhor, que ele deve ter dado uma parada um pouco, mesmo ele segurando um pouco a questão dos B7, ele já melhorou o físico dele, ele já respondeu. Então tu percebe que um pouca diferença para esse cara faz muita diferença. Isso, gente, é fator genético, não tem o que fazer. Não acha porque você tirou 2 B7, tirou um dia de B7 do seu treino que você vai ganhar 2, 3 quilos. Isso não vai acontecer. Caras assim como ele têm essa margem de erro de poder fazer um treino meia boca, porque eles gostam de treinar e mesmo assim ter resultado. Você que é uma pessoa que tem uma genética mediana, e não, isso não é uma ofensa. Genética mediana é como a palavra diz, uma pessoa que está na média da genética. Não é nem uma pessoa que tem genética ruim, nem uma pessoa que tem genética boa, é uma pessoa na média. Você que é uma pessoa que tem isso, e não é um atleta de fisiculturismo, então não pode dormir pensando no físico, não pode fazer a dieta 100% sem errar uma grama, até vezes por quesitos financeiros, não toma hormônio, você tem que potencializar teu treino o máximo possível, porque você não tem esses outros fatores, você não tem os outros potencializadores tão altos assim como esses caras têm, então o seu estímulo para hipertrofia tem que ser muito bem feito. Por isso eu recomendo que você faça um treino bem feitinho, faça um treino com boa série de aquecimento, boas preparatórias, prezando sempre pela intensidade com técnica. Então, amplitude de movimento é 100%, é o máximo que der todos os exercícios, isso não é negociável. Tá pesado, não tô conseguindo fazer amplitude 100%, baixa a carga, faz sempre amplitude com 100% dela, 100% do movimento, e depois você vai progredindo.
Anote suas cargas, isso é extremamente importante também. Vai sempre progredindo fazendo assim, anotando suas cargas, sempre execução mais perfeita possível, prezando sempre pela intensidade. Tem vídeos aqui no canal que eu já estou falando, dando dicas. Vai acompanhando aqui o canal, se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos. Quero fazer vídeo de divisão de treino, quero fazer vídeo de execução, quero fazer vídeo de vários quesitos muito importantes para o treinamento que vão te ajudar a melhorar seu físico. Mas sempre lembre, o fator principal que você tem que se atentar é o seu treino. Isso é o que vai mudar o seu físico. Não adianta você fazer a melhor dieta do mundo para emagrecer se seu treino é uma bosta. Você até vai perder gordura, mas você vai ter que perder tanta massa muscular também que o seu físico vai ficar horrível e a tendência de você voltar ao peso atual é bem grande. Então, sempre o fator principal, o fator predominante que vai mudar o seu físico é o treinamento. Então, tome muito cuidado para fazer um bom treino. Então, o que nós podemos aprender com o Sansão Dauda? Que o primeiro fator não tem fazendo musculação é genética. Genética e os outros e hormônios, coisas assim, você consegue precisar, mas simplesmente genética. E o segundo fator é o quanto um treino pode mudar seu físico. Por mais que ele esteja fazendo tudo errado, um pouquinho que ele já arrumou, que eu tenho certeza que ele deve ter mudado. Que ele faz B7 todos os exercícios dele, tá? Todos os treinos dele. Se ele já tirou em um ou dois exercícios, em um e dois treinos, isso já vai ter uma resposta positiva para um cara desse, tá? Isso é totalmente possível. Então, ele demonstra o quanto a genética faz diferença e ele demonstra, acima de tudo, o quanto o treino importa. Se você treinar mal, você vai pagar um preço. Por mais que você seja um cara absurdo, isso vai ser cobrado alguma hora. Então, espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostou, não esquece de deixar um like no canal, compartilhar comigo. Comenta aqui embaixo quais são os próximos vídeos que você quer ter aqui no canal. Tô esperando todos os comentários, ainda mais que o canal agora é pequeno e eu consigo responder, consigo dar atenção para todo mundo. Tem o link do meu Instagram aí também na descrição, então você pode me seguir lá para conversar, perguntar alguma coisa que eu vou estar te respondendo também. Então até a próxima, no seu próximo vídeo. Tchau!